Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Vamos aguardar um pouquinho para a gente poder começar. 9h27, tudo bem? Bom dia, Marilda, Regina, Rafael, Pablo, Melissa, Márcia. Já vamos começando daqui a pouquinho, mais 3 minutinhos. Bom dia a todos, mas pessoal começando aí a entrar no nosso webinar. Rafael, bom dia. Márcia, Melissa, que estão chegando, Adriana, Clube do Turismo, Evelyn, Gislaine. Vamos lá, mais um pouquinho a gente já começa. Leila, bom dia. Mais uns minutinhos. Aguardando um pouquinho o pessoal entrar. Bom dia, Leila. Tudo bem? Vamos começando daqui a pouquinho, mais uns minutinhos. Vamos falar um pouquinho desse belíssimo destino, Ucrânia, no leste europeu, que sempre é uma surpresa, né? Muita gente não conhece, muitos conhecem, mas ainda tem poucas informações. Então, a gente vai procurar hoje apresentar um pouquinho dos diferenciais desse destino. Solange, bom dia. Vamos lá. Pessoal que está chegando. Daqui a pouquinho a gente começa. É um prazer estar aqui com vocês. Daqui a pouquinho a gente começa a apresentação. Vamos falar um pouquinho de mais importante sobre o que tem de mais importante no destino Ucrânia, um belíssimo destino no leste europeu. Então a gente já começa daqui uns 3 minutinhos, só aguardar um pouquinho o pessoal que está entrando, está pedindo aqui autorização para entrada. Então a gente já tem mais uns minutinhos e a gente começa. Helga, bom dia, Helga, Thelma, Cristina, Solange, os que estão entrando agora, bom dia. Mais uns minutinhos, 9h30. Vamos dar uns 2 minutinhos aí para o pessoal poder se conectar. E a gente já começa nosso bate-papo aí sobre a Ucrânia. Vamos lá, bom dia, Solange, tudo bem? Vamos lá, mais um pouquinho. A gente, Elizabeth, da Valência Turismo também entrou agora. Thelma, Helga, Travel Well, Leila, Rafael. Daqui a pouquinho a gente começa. Mais um minutinho. Mais um minutinho, gente, bem-vindos. Quem está chegando agora,
Já vamos lá, já vamos começar. 2 minutinhos ainda. O pessoal está chamando a gente aqui para pedir mais um minutinho, mas um minutinho a gente já começa. Carlos, Marilda, Gisele, Denise, Exuperri Viagens, Gislaine. Vamos em frente aí. Thelma, Elizabeth. Bom, vamos lá, gente. Vamos começar então, porque respeitando o horário de todo mundo, 9h32. Gostaria de me apresentar inicialmente. Meu nome é Sérgio Maciura, sou de Curitiba, sou descendente de ucranianos, terceira geração já no Brasil, num dia hoje muito especial. Hoje é o dia que a Ucrânia, por acaso, né, por isso nós marcamos o webinar nesse dia. A Ucrânia comemora hoje 30 anos de independência, é uma data histórica. Bom dia, Jerusa, Gislaine, bom dia. Então é um dia muito especial, por isso que nós marcamos também esse webinar no dia de hoje. É uma data que realmente é muito importante para todos os ucranianos do Brasil, né? Conforme falei, sou descendente de ucranianos, terceira geração, por parte de pai e por parte de mãe, e a gente tem uma história de trabalho com o turismo aí já de muitos anos. Então, são mais de 28 anos trabalhando com a Ucrânia. Nós temos uma operação própria na Ucrânia, nós temos um escritório lá, nós temos toda uma equipe de trabalhos, levamos muita gente para a Ucrânia. Evidente que, guardadas as devidas proporções, agora em razão aí de questão de pandemia e tudo mais, né? É um destino também sofrendo como todos os outros, né? Está reabrindo aos pouquinhos. Então, nós vamos hoje ter a oportunidade de apresentar um pouquinho para vocês desse destino que nós chamamos que é o berço da civilização eslava do leste europeu. Né? Tem uma história belíssima, uma história assim conturbada, inclusive, né? Com todo mundo tem interesse nesse destino em razão desse país, em razão da sua riqueza, da riqueza da parte de terras, né? Quem conhece as famosas terras negras da Ucrânia. Enfim, é um país hoje, como vocês sabem, um dos maiores territórios, o maior território dentro da Europa, né? A Ucrânia. É evidente que a Rússia tem uma parte grande dentro da Europa, mas a Ucrânia, em relação à Europa, é o maior país em território, então é um destino ainda inexplorado, de certa forma, apesar de que muita gente viaja para a Ucrânia, já tem um perfil muito bacana de visitantes, é um destino exótico, mas absolutamente organizado e tudo mais. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse país, que tem aí hoje, como falei, 30 anos de independência, né? Nós acompanhamos essa história, estivemos aí nesses 30 anos de independência sempre com grupos lá. É evidente que esse ano não pudemos viajar, nem ano passado, mas para o ano que vem a gente tem muitas coisas já previstas para o destino Ucrânia. Então, uma vez mais, Sérgio, meu nome, de Curitiba, nós somos os empresários da Ucrânia Turismo, que é uma plataforma exclusiva para trabalhar o destino Ucrânia, né? Temos aí uma história muito bacana, por acaso também sou presidente da Câmara de Indústria, Comércio e Inovação Brasil-Ucrânia, então a gente tem uma relação de trabalho já com a Ucrânia de muito tempo. Vocês sabem que tem uma comunidade ucraniana no Brasil muito forte, são mais de 500 mil ucranianos no Brasil, assim como tem também no Canadá, nos Estados Unidos, Argentina, Austrália, enfim. Então é um país que tem uma diáspora muito forte. E em razão de todo esse momento da pandemia, né, a gente deixou um momento especial para hoje, 24 de agosto, para apresentar os potenciais, os diferenciais do destino Ucrânia. Assim como vocês, né, conhecemos a realidade dos agentes de viagens, né, tem muitas coisas no planeta aí para a gente divulgar e vender. Eu diria que a Ucrânia é uma grata surpresa para quem trabalha com operação de turismo. É um destino organizado, é um povo muito receptivo, é um povo que sabe receber, temos uma gastronomia fantástica, temos assim a estrutura, uma estrutura muito forte. Então, comparado com o Brasil, por exemplo, o Brasil recebe aí os seus 5, quase 6 milhões de visitantes ano. A Ucrânia, antes de pandemia, já estava nos 20 milhões de estrangeiros ano. Então, é um país assim muito bacana, tem uma estrutura muito legal, então a gente vai falar um pouquinho. Então, vamos lá. Gostaria de apresentar, nós estamos com o Lucas, que é o nosso gestor dos projetos Ucrânia, junto conosco, na plataforma Ucrânia Turismo. Conhece muito bem a Ucrânia, já esteve lá com grupos, e são grupos de 10, de 15, de 20, até 200 passageiros que a gente leva para a Ucrânia, grupos de 200. Você pode dizer uma loucura, mas funciona muito bem. A Ucrânia tem um profissionalismo muito forte na parte de operacional. Então, os guias falando português, e quando eles falam português é porque eles falam português muito bem, né? Então, a gente tem, assim, um trabalho muito bacana.
e a gente queria apresentar para você. Então, o webinar hoje é exclusivo sobre Ucrânia, turismo, sobre o destino no leste europeu, uma história de uma terra lindíssima. Essa imagem que vocês estão vendo é a Catedral de Santa Sofia. Esse é o famoso, essa imagem que estão vendo agora do famoso Teatro de Ópera de Lviv, uma das melhores acústicas que existe em termos de teatro da Europa, assim como o Teatro de Odessa também. Por coincidência, meu bisavô trabalhou na construção desse teatro, a gente tem uma plaquinha lá em homenagem a ele, é uma história lindíssima, esse teatro recebe eventos internacionais, muito, muito bacana. Então vamos lá, Lucas, passando um pouquinho que a gente vai falar sobre a Ucrânia. Assim, essa é uma breve apresentação do mapa da Ucrânia, vocês podem ver o território, nós temos uma população lá de 45 milhões de habitantes, né? Fronteiras com Rússia, Bielorrússia, né? Polônia, Eslováquia, Hungria, Romênia, Moldávia, enfim, lá embaixo o Mar Negro, vocês estão vendo lá uma península lá embaixo, para quem vocês conhecem, que é a história da Crimeia, que ela foi recentemente ocupada pela Rússia. Essa briga é uma briga eterna e vai continuar não sei por quantos anos, não interferem absolutamente no turismo e nada da Ucrânia, a gente vai sempre, eu inclusive conheço muito bem a Crimeia, já levamos muitos grupos lá para baixo, evidente que hoje não, né? Em razão de todo esse problema que aconteceu com a própria Rússia, mas vocês estão vendo ali Kyiv, capital, que a gente antigamente usava a simbologia, inclusive na aviação, né, de Kiev, mas hoje já não se usa mais, essa nomenclatura mudou para Kyiv, né? Como vocês estão vendo ali. Aquele azul no meio que vocês estão vendo no mapa é o famoso rio Dnipro, é o rio navegável que vem de Kyiv até lá embaixo, vem até o Mar Negro, vocês estão vendo ali embaixo, né, o azul. Inclusive, nós temos operação de cruzeiros, de navios que vêm da Romênia, Moldávia, Romênia, na realidade, que saem da Romênia pelo rio Danúbio, vai subindo pelo rio Dnipro, inclusive com inclusas pelo caminho, até Kyiv. Então, é uma operação muito bonita, tem inclusas, tem shows pelo caminho, inclusive onde vocês podem ver ali uma pinta escrito Zaporizhia, que é a famosa região dos cossacos ucranianos, né? Terra dos girassóis, são famosas estepes ucranianas. Então é um destino assim realmente muito interessante. Hoje, em termos de visitação, o lado ocidental, que vocês estão vendo do lado do Rio Dnipro para a sua esquerda, é a parte mais visitada. Evidente, nós temos lá embaixo a cidade de Odessa, que todos conhecem, né? Em cima a gente tem a parte ali de Chernobyl, que também muita gente tem visitado, muitos brasileiros visitando Chernobyl, né? Em razão da série que foi lançada. Então esse é um panorama um pouquinho do país. É um país localizado no leste europeu, com as suas fronteiras, né? A gente conjuga também roteiros Ucrânia-Moldávia. Moldávia também é um país que tem uma proximidade muito bacana com a Ucrânia, a própria Romênia, a própria Bulgária. A gente opera muito fortemente essas regiões, em razão de são países que têm hoje fronteiras abertas, é muito tranquilo, né? Temos um problema com fronteira com a Rússia, a gente não atravessa, então quem vai para... Depois até eu posso me dispor aí a responder as perguntas sobre o destino, essa relação Ucrânia com Rússia na questão do turismo. Sim, é possível visitar a Rússia e depois a Ucrânia depois a Rússia, não tem problema absolutamente nenhum, né? Evidente que não existem voos diretos agora, mas é uma relação de turismo 100% tranquila, tá? Então esse é o mapa da Ucrânia, um país forte, né? O clima na Ucrânia é continental temperado, o inverno lá realmente é frio, né? Médias de 7 a 8, né? Já temos temperaturas, eu mesmo já peguei 39 abaixo de zero, mas as estações hoje, o clima no planeta mudou e a gente tem, assim, muitas flutuações na questão de temperatura. Então, nós normalmente recomendamos para quem quer visitar esse país, belíssimo, a partir de maio até outubro, são datas absolutamente importantes para visitar, tranquilas, frutas, flores. Então, a gente tem assim uma época muito bonita para visitar a Ucrânia, que é do período de maio a outubro, né? Normalmente, os nossos grupos, a gente vai em agosto, em razão de celebrações lá de independência, de muita festa. Então, tem muita coisa assim realmente para visitar nesse período. E inverno na Ucrânia, temos os famosos Montes Cárpatos, né? Que vocês conhecem, que são estações de esquis realmente de primeiro mundo, né? Então, investidores, inclusive alemães, que trabalham com operações de esqui muito fortes na Europa, e a Ucrânia tem Bukovel como uma referência, pistas espetaculares para o esqui, né? Além de toda a parte de estrutura, de teleféricos e tudo mais, realmente de primeiro mundo. Mas o clima para ser um país muito grande, então a gente tem variações de regiões. Evidente que sempre viajar de maio a outubro, abril inclusive não é ruim,
mas de maio a outubro são as melhores épocas para visitar o país. Vamos lá, Lucas? Aí tem uma variação, inclusive, de temperaturas, uma tabela com as temperaturas, quando que chove menos. Então, junho, julho, agosto e setembro são épocas espetaculares. A gente tem levado grupos nesses períodos aí, por causa, inclusive, das comemorações de independência em agosto. Raramente pega-se chuva, e quando chove, aquela chuva torrencial que passa, e logo o clima está super agradável, sol até tarde, né? Vocês sabem do sol lá, 11 horas da noite, tem sol ainda, tá claro na realidade. Então, são épocas assim muito agradáveis para visitar a Ucrânia. Então, é um país grande com muitas variáveis de temperatura, no sul realmente mais quente, né? Dias ensolarados em clima agradável de junho a setembro. Essa ponte que vocês estão vendo é em Kyiv, a capital. Ali do lado esquerdo, bem azulzinho, ali tem o rio de Dnipro, depois a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Então, é uma parte nova da cidade de Kyiv, muito tranquilo para caminhar, uma cidade absolutamente segura. A gente já levou aí não sei quanto número de passageiros, porque os números são muito grandes, assim, de turistas que a gente já levou para a Ucrânia. Absolutamente nunca tivemos problemas. Evidente que, como qualquer cidade do planeta, né, batedor de carteira também tem, e assim como Nova York, Paris, Londres, Barcelona, o que quer que seja, o Brasil. Mas os cuidados são tranquilos. Assim, na realidade, a gente toma muito cuidado, evidente, em todas as viagens, mas Kyiv é uma cidade segura. Aí vocês têm uma panorâmica aí da região de Bukovel, nos Montes Cárpatos, uma estrutura de inverno impecável. Tive a oportunidade já de fazer projetos lá com Bukovel para inverno, levar esquiadores do Brasil. É uma estrutura assim muito bacana e com preços diferentes em relação aos outros países, como Europa, Suíça e tudo mais, em termos de custos. E estruturalmente eles estão muito bem preparados. Então, as qualidades das pistas, os esquiadores profissionais têm assim na Ucrânia, nos Montes Cárpatos ali, uma atenção muito especial, porque realmente tem uma qualidade de neve espetacular para quem faz os esportes de inverno. Vamos lá, Lucas. A moeda ucraniana, a hryvnia, que vocês conhecem, né, que já ouviu falar, é um real mais ou menos 5,16, um dólar em torno de 27 hryvnias. A gente é obrigado, sim, a usar a moeda ucraniana, então a troca da moeda lá na chegada é tranquila, tem ponto de troca em tudo quanto é canto. Né? Muitos lugares, sim, aceitam o dólar, em razão de que muita gente prefere fazer a troca em dólares, mas é evidente que a moeda oficial é a hryvnia, né? Então, a gente tem essa facilidade de usar. E com relação comparado aí por exemplo, com o Brasil em termos de custo, ou mesmo com países da Europa Ocidental, por exemplo, mesmo na Europa do Leste, a Ucrânia ainda tem preços mais acessíveis. Então, um vinho, roupas. Então, a gente tem, por exemplo, uns 3 anos antes da pandemia, levamos aí um grupo de até de senhoras para a Ucrânia, e não tem nada a ver com comunidade ucraniana, mas sim passageiras do Brasil. Fizeram compras de casacos de pele, enfim, de coisas, de casacos, não de pele, mas casacos e roupas de inverno lá fantásticos na Ucrânia, com preços assim muito atrativos. O idioma ucraniano, evidente, é a língua oficial do país, né? O russo também, lembrem que tem uma história toda aí no passado, então a gente não pode criticar que muita gente fala o russo, porque foram ensinados nas escolas e tudo mais, né? O pessoal mais velho, o pessoal novo hoje falando ucraniano, é muito bonito de ver, né? Como idioma oficial. O inglês, sim, muita gente, principalmente no comércio, já fala inglês, com mais dificuldade assim, em cidades menores, mas nas grandes cidades como Kyiv, Lviv, Odessa, imagine que tem muitos estudantes trabalhando e esse pessoal fala 5, 6 idiomas, então é evidente que falam inglês. Depende do local, depende do restaurante, enfim, às vezes tem um pouquinho de dificuldade, mas o inglês, sim, é muito usado. Evidente do tipo de, você vai ficar, às vezes, num hostel, alguma coisa mais simples, nem sempre você vai conseguir alguém que fale o inglês, mas hoje o mundo está muito tranquilo nesse sentido. Então, a Ucrânia também é fácil de encontrar pessoas que nossos guias falam português, a gente tem profissionais lá formados em, enfim, história da arte, mas com conhecimento da língua portuguesa, né? Muita influência inclusive, português de Portugal, né? Então, espanhol, com certeza. Então, esse é um problema que a gente hoje na Ucrânia não enfrenta mais. Já tivemos, assim, algumas dificuldades no passado, mas o inglês hoje também é muito bem falado. País da escolaridade, não existe alfabetização, né? Então, é um país onde tem um dos maiores índices de PhDs no mundo, então tem um nível de formação muito bacana. Por isso que eu falo dos guias, então nossos guias são profissionais formados em História da Arte, tem toda em letras, enfim, então é muito bacana da gente ver. E aí, por isso que quando no começo eu falei que a gente pode ter um grupo de 10 ou de 200, que o serviço sempre vai ser igual, porque o profissionalismo é muito grande, a gente tem uma capacitação, inclusive, que nós fazemos com os nossos guias lá,
para atender o mercado brasileiro, quer dizer, o perfil do mercado brasileiro que gosta de comprinhas, né? E gosta, às vezes, de falar mais alto no restaurante, aquelas histórias que a gente conhece, né? Então, o pessoal tem uma particularidade de atender muito bem o povo brasileiro. E, assim, de antemão, dizer que raramente uma pessoa que vai à Ucrânia não gosta do país, assim, mais ou menos como a África do Sul, por exemplo, que é sempre uma surpresa pro melhor, né? Então, a gente leva muitos grupos e todos os perfis, então, aqueles do perfil mais econômico, então, o perfil mais enfim, que querem serviços querem serviços superiores em termos de hospedagem e tudo mais, e o pessoal fica muito surpreso, sempre é realmente uma grande atração, e coisas que as pessoas às vezes não imaginam, né? Pô, a Ucrânia é um país pobre, do leste e tal, tem coisas que muitas vezes eles superam muito a gente aqui no Brasil em termos de estrutura e tudo mais. É um destino muito tranquilo para visitar. Essa questão da questão dos transportes, a gente tem trens, inclusive nós tivemos aí a Eurocopa algum tempo atrás, a Ucrânia e a Polônia que fizeram um joint cooperation aí para atender a Eurocopa. Então nós temos os trens expressos de Kyiv Lviv, por exemplo, é um trem inclusive de bandeira coreana, Coreia do Sul, que fez essa produção desse trem especificamente para a Eurocopa. É um trem expresso, Kyiv Odessa, tem trens noturnos e trens expressos também, Ivano-Frankivsk nas montanhas, depende muito, enfim, que é da época e tudo mais, mas normalmente são os trens expressos que a gente utiliza bastante, até Kharkiv do outro lado, que é o lado oriental, que é o lado universitário também, a gente leva estudantes para essa região de Kharkiv, tem projetos com o Brasil aqui, é bem bacana até, então os transportes na Ucrânia funcionam muito bem, ou a parte aérea, pode passar, Lucas, por favor. Nós temos essa parte dos trens, o trem expresso, que a gente utiliza, inclusive nós usamos muito para os nossos grupos. Então, quando a gente chega de Keio, capital, faz a parte de Keio primeiro e depois vai a Lviv. A gente tem as vans que levam as bagagens para Lviv, nem coloca nos trens, o passageiro só entra no trem com a sua malinha de mão. É bem bacana, bem organizado. As estações são belíssimas, né? Banheiros muito limpos nos trens, vagão restaurante. Tem os trens noturnos, os antigos ainda das ferrovias antigas ucranianas que circulam, né? Mas a gente sempre utiliza o que existe de mais apropriado para os nossos visitantes, né? Os aeroportos foram reformados em 2012 por causa da Eurocopa, né? Então hoje as principais companhias aéreas operam na Ucrânia, Air France, KLM, Lufthansa, Turkish, Emirates e tudo mais. A gente usa praticamente todas elas para chegar na Ucrânia, depende muito da conexão. Esse é o aeroporto de Boryspil, em Kyiv, super moderno, controle de imigração muito tranquilo, né? Então hoje você pode desembarcar com free shop, muito organizado e tudo mais. Realmente é um país que está muito bem estruturado. Então as principais companhias aéreas do mundo operam, né? A indústria, bem rapidamente, né? A gente tem uma indústria muito forte na siderurgia, mineração, energia, a parte da alimentação. Vocês sabem que a gente tem a terra mais fértil do planeta, né? Que chamam de humus negro, Chornozem, em ucraniano, né? Então a fertilidade da terra lá é muito grande. Então a parte de agricultura é muito bonita. Então quando a gente pega a parte dos girassóis lá floridos, enfim, as flores, girassóis abertos e tudo mais, é muito bonito. Parte de indústria química, fármacos, construção, tecnologias é uma coisa importante. A Ucrânia é muito forte na parte de tecnologia. Então, a gente, inclusive, tem empresas e startups lá que têm projetos com o Brasil. Eles têm uma parte, como eu falei, eles são muito. A parte de formação lá é muito grande. Então, como a gente viu, né, não temos analfabetos e tudo mais. Então, essa parte de tecnologia, a Ucrânia é muito forte. A gente leva grupos, inclusive, do Brasil para lá para visitar essas estruturas. Vamos lá, Lucas, por favor. Gastronomia. Aí a gente não pode nunca esquecer o famoso borscht, né? A parte do salo, que é uma gordura que a gente fala um pouquinho depois sobre ela, carne, peixes, varenics, que a gente conhece como em polonês o pirog, né? Para nós o varenik, que é o cozido, e o perorê, que é o frito. Então tem umas pequenas aí particularidades se comparadas aí com Polônia. Então a gastronomia ucraniana é muito forte, muito saudável, né? Falei aí muita beterraba, carne de porco, carnes, enfim, né? A Ucrânia tem um trabalho muito forte na gastronomia e se destacando, inclusive, empresas ucranianas se estabelecendo em outros países em razão dessa qualidade da sua gastronomia. É muito bacana. Então, a gente procura sempre nos roteiros, a gente apresentar para os passageiros, olha, aqui vocês podem curtir um pouquinho. Vamos ter aí um pupurri aí de, né, um prato eslavo, na realidade, com o borscht, com o varenik, com a carne, enfim, o frango a queio. Esses pratos tradicionais ucranianos é muito bacana. As pessoas realmente gostam bastante. E além de que, muita comida internacional, evidente. Você pode comer na Ucrânia por US$ 10, ou pode comer por US$ 1.000, assim como qualquer país, né?
Tem muita coisa bacana, muitos restaurantes internacionais, as famosos fast foods aí que vocês conhecem, de McDonald's da vida, Pizza Hut também existem nas principais cidades. Desculpe. Então a gente tem assim uma gastronomia muito bacana. A Ucrânia está muito bem preparada, os hotéis, cafés da manhã, inclusive para quem é vegano, para quem tem problemas aí de lactose, essas coisas todas, né? Enfim, hoje temos as nossas particularidades, então a Ucrânia realmente está muito bem preparada, principalmente nas grandes cidades. Nas cidades menores, sim, também, né? Mas a parte dos grandes hotéis já estão muito bem preparados para isso, né? Tolerância à lactose, esses detalhezinhos importantes. Então a gente consegue hoje ter essa grande facilidade para atender os passageiros de qualquer canto do planeta. Religião, né, é um país multiétnico, multicultural, né, predominantemente ortodoxo, né, a Igreja Católica em menor quantidade, temos outras religiões, ateístas, enfim, gente aí que não sabe exatamente a sua religião, se tem, se não tem, mas é um país predominantemente ortodoxo. Então eu digo o seguinte, vocês conhecem que a Ucrânia é conhecida como por exemplo, Kyiv, a capital das cúpulas douradas, né? Onde você anda, você vai circular pela cidade, sempre vai ver as famosas cúpulas douradas das igrejas ucranianas, né? Então, aí tem alguns exemplos que vocês estão vendo em Kyiv, né? Santo André, do lado esquerdo, bem no alto, do lado esquerdo mais azulzinho, foi reformada. Então, é um país realmente que respeita muito a religiosidade das pessoas, né? Todo mundo se respeita, né? A mesma igreja ortodoxa, católica, tem um relacionamento muito bacana, evidente. Tem uma história aí com a parte da Rússia que foi desmembrada recentemente a questão do patriarcado da igreja ucraniana. Mas é um trabalho, eu diria o seguinte, além de ser uma questão cultural muito importante, a questão da própria arquitetura dessas igrejas é que faz a grande diferença. Então, quando a gente visita a Ucrânia, com os grupos do Brasil, passageiros individuais, a gente faz questão de mostrar, porque realmente tem uma parte arquitetônica assim, muito forte, que chama muita atenção. Além, enfim, né, toda a parte cultural, né, envolvida por trás dessas histórias todas que os nossos guias sempre apresentam. Vamos lá, Lucas, por favor. Covid também estamos sofrendo nesse momento com a Ucrânia, né? Todas as vacinas brasileiras estão sendo aceitas lá, inclusive Coronavac, né? Ainda estão tendo algumas restrições, passageiros estão com os testes feitos aqui do Brasil, já com as 2 doses podem entrar, não precisa fazer quarentena, mas tem os PCRs, exatamente como está acontecendo em todo o restante do planeta. Acredito eu que em breve as coisas devem estar mais tranquilas, né, em razão do aumento da vacinação lá também. Por exemplo, no nosso caso do Brasil, aí, com esse aumento do número de aplicações de doses, né, um número bacana, que eu até vi ontem que o Brasil agora até outubro vai ter mais 120 milhões de doses da Pfizer, alguma coisa assim. Então, nós também estamos sendo melhor vistos aí no planeta, né? Inclusive a Espanha abrindo para brasileiros, vocês viram a Alemanha, e a Ucrânia vai seguir nessa mesma linha. Então, evidente, tem os seus protocolos, tem a sua segurança, com menos casos do que a gente poderia ter em outro lugar. A Ucrânia está com uma situação até bastante confortável nesse sentido. Vamos lá. Os passageiros, as principais cidades, vamos lá então, o que é muito importante. A Ucrânia, por não ser um país muito grande, evidente, quando vocês forem vender, apresentar para os clientes de vocês, é difícil de fazer a Ucrânia em 5 dias visitar a Ucrânia, é impossível, né? Assim como visitar uma Polônia, uma Alemanha e tudo mais, que são países grandes, uma França, né? Então, sempre tem que focar um pouquinho, principalmente no interesse do passageiro de vocês, né? Então, o passageiro gosta de cultura, o que é parte religiosa, o que é parte da gastronomia, o que é montanha, o que é cultura, com artes, enfim. Então a gente sempre trabalha aí com os principais pontos, né, que são as mais importantes, que é Kyiv, a capital, né, uma cidade grande, belíssima, Lviv, que já está mais encostada para o lado ocidental, perto da Polônia, Bukovel, que é a parte mais dos esportes, inclusive esportes de inverno e tudo mais, mas no verão é belíssimo, porque você tem os teleféricos operando normalmente com as florestas muito verdes, né? Isso é muito bacana na Ucrânia. E a cidade portuária de Odessa, com as suas praias lá no Mar Negro, água fria, né? Mas é interessante, ninguém vai para Odessa para tomar banho de mar, né? Nenhum brasileiro, normalmente não, até porque a água é gelada, enfim, mas tem as suas, suas partes, as suas atratividades também. Keio, capital. Então vamos falar um pouquinho da capital. Keio normalmente é o ponto de entrada da cidade, né? Mais 3 milhões de habitantes, né? Vocês conhecem Keio por Kiev, mas é Keio na realidade, né? Temos lá a famosa Catedral de Santa Sofia, Santo André, Mosteiro de Petcherska Laura, com suas catacumbas, que é belíssimo, né? Com torres de sinos e museus.
a gente chama de Zoloty Vorota, Portão Dourado de entrada de Keio, tem toda uma história por trás disso. Não vou entrar em detalhes históricos, porque realmente não teríamos tempo para isso, né? Em compensação, Keio é uma cidade moderna, muita vida noturna, muitas atividades, enfim, festas e shows e programação cultural realmente muito forte, né? Evidente que a pandemia tudo reduziu, mas isso está voltando, né? A parte assim de estrutura, de metrô, de Kyiv, é uma cidade muito fácil de se locomover, não é confusa como, por exemplo, Moscou, um metrô você não tem informação em inglês, por exemplo, Kyiv você já tem, a informação é muito mais fácil, apesar de estar em cirílico, também tem em inglês, então é mais fácil de se locomover, né? Então, Kyiv é capital, é uma cidade vibrante, uma cidade assim que comporta pelo menos uns 3 dias de visita. Sem isso, você não consegue fazer muita coisa, porque realmente a cidade é grande, né, para se deslocar de um ponto ao outro, também como Moscou, por exemplo, tem o seu trânsito pesado, então a gente procura sempre indicar pelo menos uns 3 dias na capital, belíssima capital de Kyiv, da Ucrânia. Vamos lá, Lucas? Acho que o Lucas vai passar um videozinho pra gente, é isso? Do lado esquerdo, uma cidade muito verde, muito florida. Aí passou, acho que interrompeu o videozinho ali, sempre temos esse probleminha com os vídeos. O vídeo navegável, onde o noite esse mosteiro espiritual, então, quando você tiver e vontade muito positiva, grande para visitar e essas são algumas coisinhas, algumas imagens aí. Santa Sofia, que é patrimônio da Unesco, essa visita é absolutamente imperdível, né? A gente faz uma visita interna, é mais um museu do que uma igreja, enfim, a gente tem toda uma preparação das pessoas quando vão visitar. Portão Dourado também, que é a porta de entrada de Kyiv, atrás dela tem uma estação de metrô, que é uma das mais profundas do mundo também, que a gente faz um passeio com os passageiros, é muito legal, desce, 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 parece que não acaba, é muito bacana. Então, é uma cidade, assim, realmente tem muita atração para as pessoas que querem conhecer. Aí tem a questão hoje, como eu falei, independência da Ucrânia, muitas festividades, 24 de agosto, 30 anos de independência, muitos artistas na rua, muita festa, tanto que, por exemplo, os nossos grupos que a gente vende para 2022, a gente faz coincidir com que estejamos em Kyiv nesse dia, e todo mundo de camisas bordadas, é um clima, assim, absolutamente muito festivo. Então, as pessoas levam seus filhos, flores, e, enfim, é uma cidade muito vibrante. Então, shows até a noite, tarde da noite. Então, tem grupo folclórico, nós estamos num canto na avenida principal que chama-se Chrestchaty. Então, lá tem grupos se apresentando, tem muita coisa bacana. Então, é uma cidade, sim, que vive, né, de muita cultura, vive de festejar os seus momentos, celebrar a vida. Isso é muito importante. Vamos lá, Lucas, por favor. Esse é o famoso Rio de Dnipro. Então, quando a gente vem do aeroporto de Boríspil até Kyiv, que são 26 quilômetros mais ou menos do aeroporto até o centro da cidade, a gente passa por algumas pontes sobre o Rio de Dnipro. Inclusive, é um rio navegável, como eu falei, né? Tem muitas atrações pelo caminho, que a gente faz os cruzeiros que vem de Kyiv até lá embaixo, até Odessa. Às vezes nós entramos na Moldávia, ali embaixo, na Romênia, desculpe, lá embaixo. A gente passa por Iclusas, esse rio assim é muito largo, tem lugares que a gente não consegue ver o outro lado da ponta dele, da margem. Então é um rio muito, muito famoso na história da Ucrânia, Rio de Dnieper, que vocês conheciam em russo, mas em ucraniano é Rio de Dnipro. Mosteiro Ortodoxo de Petcherska Lavra, e também tem uma história lindíssima. A gente visita, inclusive, tem a parte das catacumbas, tem assim, aí recomendamos sempre pelo menos uma visita de meio-dia, né, os nossos guias acompanham, também localizado às margens do Rio de Dnipro também. Então é um monumento assim que é absolutamente imperdível na cidade de Kyiv, mesmo para quem não tem a questão religiosa, né? Como eu falei, não tem a questão cultural, a questão
arquitetônica, então é impressionante, vale a pena a visita. E a gente tem normalmente perto do mosteiro de Pechaska lá, tem até uma vila e um restaurante ucraniano que a gente faz a visita com os passageiros, aí almoça. Então tem toda uma ambientação específica da história ucraniana, das gastronomia ucraniana, música, é muito bonito. Vamos lá? Aí, evidente, Chernobyl, né? Chernobyl. Tem muita gente que tem interesse em conhecer. Me perguntam para mim, vale a pena? Eu digo não, porque eu já fui, conheço e tal, e não vejo assim necessidade, não é necessidade, é difícil, até é uma opinião muito 100% pessoal. Se iria de novo, não. Mas tem gente que vai, que gosta, né? Enfim, tem toda uma história trágica por trás disso, né? Vocês conhecem a história de Chernobyl, teve uma série, inclusive, que foi lançada. Teria muito mais coisa para ver na Ucrânia do que ver Chernobyl, mas tem gente que vai para a Ucrânia só para ver Chernobyl e depois vai para outro destino. É gosto, é interesse e tudo mais, né? A gente opera, a gente faz com todos os cuidados, evidente que hoje está muito mais organizado. Eu fui muito tempo atrás, inclusive antes de estarem mais organizados, enfim, claro, com todas as proteções, né? Mas as coisas melhoraram, eles estão muito mais estruturados. Vale a pena? Para quem tem interesse em conhecer, nós temos grupos, por exemplo, no ano que vem, que vão fazer Ucrânia e querem a Chernobyl. Bacana, a gente monta, vai o guia acompanhando e tudo, né? É prático, vai num dia e volta no mesmo dia, mas é muito pessoal, é uma informação assim, é um produto que tem uma característica muito específica, tá? Vamos lá, Lucas. Enfim, essa é Keio, né, Praça da Independência, Maidan Nezalezhny, onde aconteceram inclusive os protestos, a Revolução Laranja e tudo mais, vocês conheceram a história. Aí embaixo tem shopping, tem muitas lojas, tudo mais, é muito moderno, restaurantes, enfim, é uma praça belíssima e onde acontecem as principais atrações, inclusive shows e tudo mais à noite. Então, é absolutamente vibrante essa cidade de Keio, a capital. Lviv, minha cidade, cidade dos meus familiares, cidadezinha, quer dizer, eu nasci no Brasil, sou terceira geração, como falei, mas eu tenho familiares em Lviv também. É uma cidade muito voltada mais para o Ocidente, conhecida como a Paris ucraniana, mais a cidade mais europeia, né, está da divisa com a Polônia. De Lviv, para quem vai para a Polônia, por exemplo, Cracóvia, de Lviv até a fronteira, são mais ou menos uns 100 quilômetros, um pouquinho menos até. E dá para cruzar, para ir, daí entrar para Cracóvia, também o mesmo para Varsóvia, cruzar rodoviária, estradas excelentes, principalmente do lado da Polônia, do lado da Ucrânia também, porque é um espaço menor, mas estradas excelentes, também é muito fácil de conjugar desculpe, Ucrânia com Polônia, estão fazendo Kiev, Lviv, depois Cracóvia, Częstochowa, enfim, Auschwitz e tal, e subindo até Varsóvia. É uma cidade que é patrimônio da Unesco, né? Capital histórica da Ucrânia já foi, né? Centro histórico, belíssimo, muitos hotéis, restaurantes, catedrais, enfim. É uma cidade muito segura, inclusive tem festival de folclore, de livro, enfim, é uma cidade pequena, mas é muito aconchegante a cidade de Lviv, né? Tem um trem, inclusive, que serve de Kyiv para Lviv, que vai de trem expresso, e também tem um voo que vai de Kyiv a Lviv, que é uma hora de voo, não chega a uma hora de voo, depende, mas a média é uma hora de voo. Então, é muito fácil de chegar em Lviv. As companhias aéreas, por exemplo, a Ukraine International é uma companhia excelente, tem inclusive companhias de low cost que operam dentro da Ucrânia, excelentes também, dentro do padrão das low costs que a gente conhece no mundo, né? Mas é uma cidadezinha, assim, realmente muito agradável, uma cidade que tem muita atração, de fábrica de chocolate, de shopping, tem de tudo. Então vamos lá, vamos passar um pouquinho se a gente tem umas imagenzinhas ali, Lucas. Acho que tem um filminho, né? Essa ele viu, filme um pouquinho mais focado, tá? Aqui, visual, externo, assim, as igrejas, as portas, parte alta, parte alta, mas uma ideia da em cima da salopa, lindíssima, salopa, lindíssima, uma acústica maravilhosa. Então, assim, é uma cidade que tem as coisas.
Sérgio, dá uma licencinha. Só quando você está fazendo as considerações em cima do vídeo, a gente não consegue ouvir. Então, se você puder repetir um pouquinho, fica melhor. Obrigado. Desculpe, Lucas. Perdão. Vou falar um pouquinho então de Liviu. Aí você tem uma panorâmica aí da cidade, na parte de cima, a parte do prédio da prefeitura, no centro histórico de Liviu. Então a gente tem assim uma cidade muito verde também, né? E muito limpa. Você não vão ver pichação, nada. É uma cidade absolutamente tranquila e tem de tudo para que você quiser de atrações, da parte de gastronomia, de compras e tudo mais. Você vai passar algum videozinho, né, Lucas? Desculpe. Aí o Teatro de Ópera de Lisieux, na praça, bem praça central, uma das praças centrais de Lisieux, conforme eu falei, tem muitos shows, óperas e, enfim, nós participamos inclusive de um festival que nós organizamos, que foi até uma criação nossa, junto com nossos sócios do Canadá. Tem um festival internacional de folclore que acontece no mês de agosto lá em Lisieux, belíssimo. Então grupos dos Estados Unidos, do Canadá, Ucrânia, de todas as regiões, Austrália, Inglaterra, Polônia, todo mundo enche a cidade. Isso aqui fica uma festança total, e uma das apresentações de gala que a gente chama é feita dentro da ópera de teatro de ópera de Lisieux. Vamos lá, Lucas. Essa é a parte interna ali, uma ópera dourada dentro, ela tem uma acústica maravilhosa. Então esse é um dos festivais que a gente faz lá, né, com os folclores, e se sabem que o folclore ucraniano é reconhecido mundialmente como um dos mais tão perfeitos quanto que não acredito que não deve ter nada igual em termos de qualidade, em termos de folclore e tudo mais, né? Porque realmente é muito bacana, né? É muito profissional. Vamos lá, Lucas. Essa é a igreja de São Jorge, inclusive nós temos celebrações lá. É muito pertinho de um dos hotéis que a gente fica também. É lindíssima essa catedral. Vamos lá, Lucas. Aí a parte também de gastronomia, cervejarias, né? Tem até uma Pravda lá. É linda essa cervejaria, bem no centro também. A gente normalmente leva com os grupos, aí a gente janta, então tem apresentações de bandas, enfim, é mais moderna, assim, é muito bacana. Então tem muita atração no centro da cidade de Lviv. Vamos lá, Lucas. Aí algumas das igrejas, inclusive armena, né? Armênia, que a gente chama, né? É linda, linda, linda. A gente tem apresentações aí que tem os padres lá, enfim, que rezam, cantam, fazem apresentações para a gente. É muito bonita. A arquitetura é absolutamente fantástica. Então a gente inclui isso na programação também, para que as pessoas possam conhecer também outros países que têm as suas representações religiosas dentro da Ucrânia. É muito bacana. Aí também o Museu das Casas Típicas, Shevchenkivsky Rai, é um parque que está a 15 minutinhos do centro de Lviv. É muito bonito também, tem as casas típicas. Aí um dos grupos, inclusive, até que foi do Brasil para lá 3 anos atrás. Então, a gente caminha por dentro das casas típicas que retratam aí a história da Ucrânia, dos seus modelos de várias regiões da Ucrânia, né? Da parte das montanhas, enfim, de todas as principais regiões da Ucrânia. Vamos lá, Lucas. Aí, a parte da cidade, Lviv, à noite, vocês vão ver as pessoas dançando, as pessoas animadas, muitos restaurantinhos na rua, cafés, fábrica de chocolate, que inclusive foi é de propriedade de dos ex-presidentes da Ucrânia. Tem uma fábrica de chocolate maravilhosa lá. Eu sou chocolate, então adoro essa fábrica de chocolate, que tem muita coisa deliciosa. Fábrica de café, muitos cafés, muitos restaurantes, inclusive, não sei se alguém conhece, existe um restaurante chamado Krilka, que é um dos bunkers, ele simula ali um bunker da resistência no antigo exército ucraniano chamado UPA. Então a gente desce, nós levamos até um Globo Repórter, fizemos um Globo Repórter lá com eles, é muito bacana. Há muitos anos atrás, descemos, é um bunker, é uma coisa muito legal. Então muita comida, muita dança. E aí a parte externa, né, da cidade de Lviv à noite, uma cidade florida, muita gente, é muita festa. Uma cidade realmente é um país muito animado para visitar. É até diferente do que a gente imagina normalmente, né? Aí uma das nossas grandes joias aí, são os Montes Cárpatos, né? Acho que tem um microfone. É uma das melhores do mundo. Acho que tem uma coisa que está replicando minha voz ali. Bukovel. Bukovel. Que você visita essas florestas. Tem Bukovel nos Montes Cárpatos. Bukovel fica perto da cidade de Lviv, na realidade mais para o lado ocidental, né, uma cadeia de montanhas muito grande. E essa estrutura de operações de inverno e de verão, de esqui, ela foi montada, não é mais recente,
Existem hotéis ali, tipo Radisson Blu, que tem uma posição maravilhosa nas montanhas, chalés de montanhas, serviço espetacular, né? Os teleféricos que atendem várias montanhas da cidade, né? Destino ideal para contato com a natureza, diversas atividades de pedalada, caminhada, passeio em teleférico, parque de águas no verão, evidente, né? Atividades tanto de verão quanto de inverno, muita opção de restaurante, né? E belíssimas paisagens todas aí da região das montanhas dos famosos Carpati, dos Montes Cárpatos na Ucrânia, né? Vamos lá? Bom, vamos lá. Tem gente que não conseguiu enxergar o vídeo, então eu queria dizer que nós estamos gravando essa apresentação. O Lucas vai disparar para vocês, depois vocês vão receber um certificado aí de quem participou também desse webinar, que é importante, porque vocês vão ser aí, aos pouquinhos especialistas no mais um novo destino no leste europeu, né? Então a gente vai passar isso para vocês, tá? Tem alguém que está com o microfone aberto aí, que se puder fechar, por favor, só para a gente não ter aí a microfonia. Feira de artesanatos aí também é uma loucura, que todo mundo tem interesse nessas coisinhas diferentes. A Ucrânia é muito rica nessa parte do bordado, né? Vocês lembram dos bordados ucranianos? Inclusive, a gente tem visto aí, por exemplo, a Gisele Bündchen normalmente usa muitas das roupas bordadas delas, né? Ela usa quando são produtos ucranianos, a gente já viu, tem muitas lojas em Nova York e tudo mais com os famosos bordados ucranianos. Então você encontra blusas aqui que são maravilhosas e todo um artesanato também belíssimo. Para mim, para nós é dramático porque a gente não consegue tirar o pessoal dentro das lojinhas na hora de ir embora, mas é uma festa. Não, mas é bacana, desculpe, mas o pessoal gosta, então a gente faz um almoço aí nas montanhas, perto das lojinhas, a gente, né, perto do Rio Prute, que a gente chama, perto das lojas, então é um almoço das montanhas, e o pessoal fica com tempo livre para comprar e ver, e tem muita coisa bacana na cidade, na regiãozinha de Yaremchik, que é perto das montanhas, na realidade. Vamos lá. Aí Bucovel, né? Bicicleta, parque de águas, rapel, tirolesa, tudo que vocês possam imaginar. E assim, eu diria que dentro do que a gente conhece do universo de Europa, de áreas de montanhas e tudo mais, é uma das áreas assim mais organizadas, bonitas, estruturadas para vários tipos de passeios. Inclusive, o pessoal nos pergunta, mas criança? A gente está com um grupo, inclusive, para o ano que vem, que tem criança. Eu falei, gente, vocês vão amar, porque tem muita atividade para criança, de água, de parque, de bicicleta, de tudo. Então, realmente é uma das regiões assim muito importantes do turismo, né? E é muito bacana. Vamos lá. Aí a parte de inverno, evidente, né? Muita gente gosta das pistas. A gente tem esquiadores que foram e deram um feedback, né? Dizendo que a qualidade dos serviços e a qualidade da neve, né? Porque esse pessoal vai em busca do que tem a melhor neve aí para, né? Enfim, tem suas particularidades. E aí eles amam isso na Ucrânia, porque realmente neva bastante. Estamos nas montanhas. A Ucrânia é mais para o lado oriental da Europa, evidente, mais frio, né? Então, a qualidade de neve para quem é esquiador é fantástica. E é um grupo alemão que comprou essas regiões, comprou, ou melhor, investiu. Eu tive a oportunidade de conhecê-los, inclusive, fizeram um investimento de qualidade de pista aí espetacular. Muitas estações de esqui da Europa não têm a parte de serviços que tem Bucovel hoje na Ucrânia. Vamos lá, Lucas. Odessa, aí uma cidade no porto, na parte de baixo, no teatro, na parte de... na lado esquerdo ali, a pérola do Mar Negro, que a gente chama, né? A terceira maior cidade da Ucrânia, uma cidade portuária,
enfim, tem muita parte comercial na realidade, né? Importância turística, as praias, né? Estrutura hoteleira, vinhos, inclusive vinhos que eram, inclusive, tinha muitos vinhos da Crimeia, que vocês já ouviram falar também, mas tem muitas vinícolas na região de Odessa, cidade limpa, absolutamente segura também, mesmo sendo uma região de porto. Teatro de Odessa, muito bonito. Já assistimos várias peças aí internacionais, Escadaria de Potemkin, vocês conhecem um dos filmes famosos aí que, né, foram citados com a história das escadarias de Potemkin em Odessa. Também tenho aí o tratado final do Pacto da Segunda Guerra Mundial, Stalin, Roosevelt e Churchill, foi feito na cidade de Odessa, acho que é isso, exatamente. Passagem, uma das partes de shopping que vocês conhecem, mais ou menos tem um estilo do GUM lá de Moscou, também é muito bacana, tem muitas lojas, e vocês vão ver grifes aí que a gente às vezes não vê em outros países da Europa, a qualidade de produtos é muito bacana. Então, Odessa é uma cidade interessante para visitar, né? A parte de vinhos, né? Os vinhos ucranianos, né? Os espumantes, inclusive, sempre foram muito famosos, né? Tem várias vinícolas, a gente faz tours enogastronômicos, inclusive Odessa é uma das cidades que está prevista aí com a questão de parte de visita às vinícolas, parte de gastronômica também, envolvendo a parte da harmonização do vinho com a gastronomia ucraniana. A gente, inclusive, está trazendo alguns chefes da Ucrânia para treinamentos aqui no Brasil, é bem bacana. Vamos lá, Lucas? Bom, aí tem outras possibilidades, aqui a gente está quase já chegando no finalzinho da nossa apresentação, a possibilidade de conjugar a Ucrânia. Como eu falei, a Ucrânia é um país grande, enorme, né? Não dá para fazer tudo em 5 dias, absolutamente impossível, mas se quem quiser ter um gostinho da Ucrânia, por exemplo, 3 dias em Kiev, a capital, uns 2 dias em Lviv, dá para compor, sim, com certeza, e é um país que contempla, assim, possibilidades de conjugar roteiros. Aí vocês estão vendo a parte da Bulgária ali embaixo, a própria Romênia, Polônia, principalmente. Ucrânia e Polônia são países que têm muita particularidade, muita similaridade, então vocês vão ver, assim, essas diferenças, inclusive a questão da evolução. Por exemplo, a Polônia está um pouquinho mais desenvolvida do que a Ucrânia em termos de transporte e tudo mais, mas também a Ucrânia está quase lá. Então, eu diria assim que são países que se complementam muito bem, se completam muito bem, né? E a gente pode conjugar os nossos roteiros. A gente tem operação muito forte em Bulgária, própria Moldávia, Romênia, então e Polônia, evidente. Então a gente conjuga muito bem. A gente tem a plataforma da Polônia Turismo que está subindo, inclusive, né? Fly and Drive, sim, aqui pergunta Moldávia, é possível fazer Ucrânia com Fly and Drive? O Drive aí eu sempre, Jonas, não recomendo muito dirigir na Ucrânia. Veja, eu sou ucraniano, sou descendente de ucranianos, na realidade, falo um pouco de ucraniano, né? Evidente que tem sempre as suas questões, é um idioma que não é muito fácil. Dirigir na Ucrânia, eu pessoalmente não dirijo, prefiro pegar um transfer, alguma coisa, porque questão de estradas, às vezes os acessos não são os ideais, GPS às vezes ainda tem dificuldades, né? Dá para fazer? Sim, tem gente que faz. Eu, particularmente, eu mesmo conhecendo, não me sinto confortável ainda para dirigir, não é o que eu prefiro, porque até quem está dirigindo, às vezes, não tem muito tempo de apreciar, tem que estar muito preocupado com a questão aí de própria polícia, segurança, e eles são muito rígidos nesse sentido. Então, se são 80 quilômetros ou 60, você tem que manter isso, né? Então, a gente, assim, recomenda, quem quer fazer, vai, claro, evidente que muita gente dirige em tudo que é canto, né? E aí, como diz o Agostinho, aí vai dirigindo, vai poder beber, porque eles são rígidos nesse sentido também, tá? Então, mas é possível? Sim, é possível. Eu recomendo, depende muito do perfil do passageiro, né? Sempre é melhor quando você faz esses países do leste europeu, até pela questão do idioma, se a pessoa não fala, sempre se está com um guia, porque está te orientando e tudo mais, mas é evidente que o país, sim, é possível fazer. Então, aqui a gente tem um dos grupos folclóricos que foi conosco e da Argentina, que foi para a Ucrânia num festival lá. Essa foto ali é belíssima. A gente tem lá o Virsky, que é o maior balé do mundo. Nós tivemos a oportunidade de trazê-los ao Brasil, fizemos 21 apresentações, até na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Colocamos lá 40 mil pessoas numa apresentação do Virsky lá no Rio de Janeiro. Foi um sucesso há muitos anos atrás, 2012. Então, o balé ucraniano, a cultura ucraniana nessa parte é muito forte. Então, vocês vão ver sempre as pessoas realmente, né, muito organizadas nesse sentido. Turismo religioso, a Adriana nos perguntando aqui, né? Sim, turismo religioso na Ucrânia é muito forte, né? É evidente que a gente contempla não só para ficar uma coisa assim muito maçante na realidade, né? Mas a gente compõe o religioso, sim, com a parte cultural. Então, você vai visitar
você vai visitar a parte das igrejas, que são belíssimas, como eu ressaltei ali, né? Não é somente a questão religiosa, mas tem toda a questão arquitetônica, a questão histórica, cultural por trás disso, né? Então, que envolve essa história por trás por exemplo, Santa Sofia, né? A questão da cristianização da Ucrânia, tem toda uma simbologia por trás disso, não vou entrar em detalhes, evidente que nem sou a pessoa indicada para falar isso, porque tem toda uma história, mas os guias, realmente os nossos guias lá são professores, então é muito bacana. Então a gente compõe sim o religioso com a parte cultural, tem grupos religiosos do Brasil que vão à Ucrânia, e uma coisa interessante, por exemplo, a Ucrânia é um destino para a parte religiosa que combina muito bem com Israel. Então, Ucrânia e Israel tem uma sinergia muito bacana. A gente faz isso também. Então, o pessoal normalmente, faz a Ucrânia primeiro, né, a parte cultural, a parte religiosa, e depois vai à Terra Santa. Tem voo direto de Kyiv para Tel Aviv, inclusive com a Ukraine International, com a ELAL. É um destino assim muito bacana que se complementam muito bem para quem trabalha no turismo no Brasil. E vocês raramente vão ver alguma empresa ofertando isso porque as pessoas não conhecem, né? Mas é uma perfeita combinação da história ucraniana com a história de Israel. O que fazer primeiro, se é um ou outro? Eu sempre acho melhor fazer a Ucrânia primeiro e depois Israel, e retorno ao Brasil, enfim, mas é possível. O Agostinho, que é nosso diretor, é nosso sócio no projeto da Ucrânia, que é o trabalho na área de comunicação, ele está colocando aqui, por exemplo, a gente tem todo um material pronto para o agente de viagens, para que ele possa pegar esses produtos, montar de acordo com o que ele quer, inclusive contemplando com outros destinos, para que vocês possam encaminhar os passageiros de vocês, com o branding de vocês, com a marca de vocês. Esse é o objetivo do nosso projeto. Então, imagine lá, eu vou pegar aqui alguém de uma agência X, então, por exemplo, até não lembro dos nomes porque tem tanto nome aqui. Enfim, agência X, aí vamos ver aqui, uma agência aqui, eu não vou citar o nome porque também fica meio chato. Mas, enfim, a gente pega o nome de vocês, a gente coloca dentro do material, até vou pedir para o Lucas repassar para vocês um dos grupos que a gente opera, por exemplo, em 2022, que faz Keio, faz a parte de reviews, Montes Carlo, para vocês terem uma ideia. E a gente pode montar, sim, um grupo exclusivo. A partir de quantos passageiros? 2 passageiros a gente monta, né? Evidente, um passageiro, sim. Né? A gente estão nos perguntando aqui, Clube Turismo, como baixar esse material. O Lucas vai passar isso para vocês, tá? E fica um material muito bonito, porque o colorido dessas apresentações é muito bacana e o pessoal às vezes não tem ideia, o cliente às vezes quer uma coisa diferente. Ó, viagens de incentivo, tá? Incentive Travel. Para a Ucrânia é um país absolutamente fantástico, a gente já fez isso, as pessoas se surpreendem, a gente põe uma noite especial no teatro, enfim, uma apresentação para uma empresa, então uma empresa quer fazer lá dentro do teatro uma apresentação para o seu público, enfim, de vendedores e tal, é muito bacana isso. Então o país permite isso. E a gente, em razão dessa história já de trabalhos com a Ucrânia, né? A gente tem um trabalho muito bacana e a gente tem todo esse material, pode disponibilizar vídeos e tudo. Assim, a gente quer desmistificar um pouquinho a Ucrânia, até vocês têm visto a questão histórica e com a própria Rússia e tudo mais, né? São vizinhos, né? Que tem lá um probleminha aí para se resolver, né? Mas não atrapalhem absolutamente nada o turismo na Ucrânia. A gente leva grupos, a gente não vê movimento bélico, coisa parecida, absolutamente nenhuma, não existe isso. Eu tenho familiares que moram na Ucrânia, meus parentes moram lá. Enfim, é uma questão que eles têm que se resolver. Interessa para um lado, interessa para o outro. Enfim, não vou entrar na questão política, mas é um país muito seguro para visitar. A gente leva assim, inclusive nós estamos com autoridades aqui do Brasil que já foram também conosco para visitas, enfim, de todos os principais estados brasileiros, tem relação comercial com a Ucrânia. Então o pessoal se sente muito tranquilo, né? E eu posso dizer a vocês, quem vender a Ucrânia, assim, com muita tranquilidade, a gente está no turismo, a gente tem outras operações e em outros destinos, mas é um destino que surpreende porque as pessoas não esperam que vão encontrar lá estrutura de limpeza, um povo receptivo, organização. Evidente que quanto mais as coisas estiverem organizadas em qualquer país do leste, como vocês conhecem, Moldávia, própria Rússia, própria Polônia, Polônia está um pouquinho mais tranquilo, diria assim, mas a Bulgária, a Romênia, quantas coisas estiverem mais organizadas para o cliente de vocês, as coisas são muito mais fáceis, assim. Então, o pessoal realmente fica muito encantado. E o que que acontece? A gente deixa também um tempo livre lá para as pessoas poderem, eu sempre digo, né, se perderem um pouquinho, controladamente, evidente, com nossas equipes, para poder caminhar pelas ruas à noite, né? Então, vocês vão ver, as pessoas podem caminhar, as meninas, mulheres, podem caminhar seguramente na Ucrânia, ninguém vai ficar incomodando, molestando à noite, não existe isso,
Então, a gente tem muita gente, por exemplo, a grande maioria das pessoas, por exemplo, esses folclores que vão, são jovens, meninas, então não tem problema nenhum. A gente realmente tem, assim, muita tranquilidade em vender o destino Ucrânia e operar a Ucrânia, nós operamos diretamente lá, porque é um país, assim, que nos dá essa tranquilidade. Então, me pergunta, é mais fácil vender o Brasil? Não tem nada, como eu sou brasileiro, também nasci aqui, é muito mais fácil eu operar na Ucrânia do que operar aqui no Brasil. A gente traz os grupos ucranianos, do Canadá, Estados Unidos para a América do Sul, mas é muito mais fácil operar na Ucrânia em razão da qualidade dos serviços. Se você marcar com o motorista de ônibus, vai tentando sair às 9, 15 para as 9, ele está com o ônibus ligado, com o ar-condicionado pronto, ele já sabe o perfil do trabalho. Então, a gente tem, assim, muita tranquilidade de operar o destino Ucrânia. Evidente, os outros também, os países vizinhos, né, que são países belíssimos, que a gente pode conjugar em parceria com a Ucrânia, mas a gente está sempre à disposição. Então, eu vou abrir agora para perguntas, se alguém quiser escrever ali, eu posso responder, ou pode levantar a mãozinha, eu vou vendo aqui, não consigo enxergar todo mundo, mas a gente está à disposição para responder as perguntas de vocês, tá bom? Por favor. Quem quiser abrir o microfone, perguntar. Tem alguém que gostaria de falar alguma coisa? Precisa de visto de entrada? Boa pergunta, Sérgio. A Ucrânia para brasileiros não exige vistos mais. Nós trabalhamos nesse projeto com o governo ucraniano há muitos anos e já há muitos anos não é necessário visto. O que é preciso? Hoje, evidente, a questão da confirmação das vacinas, né? As 2 doses e tudo mais, com certificação internacional, que a gente já pode imprimir, inclusive, do Brasil em vários idiomas, né? Evidente por causa da Covid, isso não sei até quando isso vai, mas é um país que não exige vistos. Então, é o passaporte brasileiro, tem uma... Quando a gente apresenta o passaporte brasileiro na chegada, é muito bacana, eles têm um carinho muito grande pelo Brasil. Primeiro que eles sabem que existe uma diáspora muito grande no Brasil que apoia muito a Ucrânia e tudo mais, né? Então, a gente tem, sim, realmente muita tranquilidade com o passaporte, não é necessário visto. Moeda, levar o euro ou o dólar, tanto faz, tá? Evidente que sempre tem aquelas variações do dia, né? Mas tanto você pode levar o euro quanto o dólar, que é absolutamente tranquilo para trocar. Sérgio, levo sempre dólar. Então, enfim, me acostumei a levar dólar para a Ucrânia, eu levo dólar. Mas tem alguns euros também, é muito fácil de trocar. Sérgio, você mencionou a questão da agricultura forte no país. Já fizeram algum grupo? Sim, sempre fazemos. Nós temos lá uma operação muito forte com a Ucrânia, na área da agricultura, de daqui para lá, e trazemos também gente da Ucrânia que vem para cá para visitas na Embrapa, visitas aí na Secretaria, por exemplo, aqui no Paraná, onde eu estou, por exemplo, Secretaria da Agricultura, nós temos inclusive ucranianos que trabalham na Secretaria, então visitamos aí as fazendas, a parte, principalmente a parte da tecnologia do agronegócio, e a Ucrânia tem produtos lá que nós não temos aqui, tá? Apesar de que o Brasil é excelência na agricultura no planeta, né? A gente sabe disso, mas a Ucrânia tem coisas assim muito, muito interessantes. Então a gente faz sim, evidente que faz as reuniões oficiais lá, a gente organiza isso evidente que tudo isso tem que ser organizado, claro, você sabe, né? A gente organiza isso com muito detalhe com os nossos parceiros lá, né? Então, a gente realmente faz esses grupos. Quando eu fui à Bielorrússia, o Jonas está falando da questão do seguro viagem, mas nenhuma seguradora me informou ser obrigatório. Lá é. A Ucrânia é o seguinte, veja, nós somos todos profissionais do turismo, né? Largar um passageiro em qualquer canto do planeta sem seguro hoje é até uma certa falta de consideração com o nosso cliente. Primeiro, porque a gente sabe que sempre em viagem, em qualquer situação mesmo, né, em qualquer canto do planeta, se o passageiro está sem seguro, inclusive, por exemplo, muita gente usa o seguro do cartão, né, a gente sabe disso. Vocês sabem como é que é a política de cartão, muitos cartões é questão do você paga, depois você é reembolsado. Cada história é uma história, cada seguro é uma história, mas sim, na Ucrânia a gente usa o seguro, a gente usa todos os seguros que vocês conhecem, os principais, de Assist Card, GTA, esses seguros todos funcionam na Ucrânia. Sim, já usamos seguro para passageiros na Ucrânia, gente que escorregou, machucou o pé, bateu a cabeça, aquelas histórias que nós sabemos no turismo que são absolutamente normais para quem opera no setor, no segmento do turismo. Sim, seguros obrigatórios. É importante ter um seguro. A Ucrânia, ela exige um seguro. Ela exige, mas não exige. Na realidade, o seguinte: a gente sempre diz que exige. Por quê? Você está no país do leste europeu, vai acontecer de quebrar um pé lá, por exemplo, bater a cabeça, como eu falei. É importante que a pessoa tenha um seguro. Então, a gente recomenda, sim, o seguro viagem para todo mundo. E não recomendo que saia do Brasil sem o seguro viagem, até para nossa segurança, né? Vocês que são operadores, aí, agentes de viagens,
é uma segurança para nós também. Eu, por exemplo, como hábito, por exemplo, se um passageiro abre mão, eu tenho meu seguro, né? Eu tenho meu seguro que é do cartão, ele assina uma declaração dizendo que ele foi informado de que nós indicamos a ele um seguro de viagem, seguro viagem específico para viagem e que ele abriu mão para ele ter um seguro dele. Por quê? Porque evita qualquer problema. Então a gente toma muito cuidado, ainda mais hoje em dia com toda essa legislação que existe. Mas sim, a Ucrânia a gente recomenda que tenha um seguro. Mais perguntas, pessoal? Acho que a Melissa está com a mão erguida ali. Se quiser abrir o microfone, fica à vontade também. Melissa, eu não estou te vendo, mas está com o microfone aberto? Ela perguntou ali no chat. Acabei de abrir. Melissa, você está me perguntando como é que é a passagem fronteira terrestre para a Polônia, Exatamente, tá? como que é É o isso? seguinte, a gente tem são dois países que têm uma relação comercial muito forte, né? Principalmente vocês conhecem aqui a fronteira do Brasil com o Paraguai, tá? Que é o brasileiro que vai lá buscar coisinhas no Paraguai, na Polônia e a Ucrânia é a mesma coisa com a Polônia. A gente atravessou muitas vezes a fronteira, já pegamos de 2 horas de fila a 4 horas de fila, tá? É tranquilo, por exemplo, se a gente está com uma operação de turismo, é diferente de estar com uma operação de quem é família, que reside nesses países. Então, porque ela está fazendo compra ou contrabando. Então, turismo, a gente assim nunca teve. Tivemos um problema uma vez com um grupo, porque na frente do nosso ônibus, que estava no nosso ônibus, prenderam um ônibus com contrabando de cigarro, nós tínhamos que ficar esperando lá eles fazerem toda a operação. Mas quando nós vamos, por exemplo, com individual, ou mesmo passageiros nossos com grupos pequenos que cruzam da Polônia para a Ucrânia, da Ucrânia para a Polônia, a gente assim não tem grandes dificuldades. Depende, evidente, do dia, se é véspera de feriado, se é. É mais ou menos, você imagine uma fronteira Brasil com o Paraguai, mais ou menos a mesma situação. É tranquilo, é organizado, é seguro, né? Então não tem problema nenhum de fazer essa travessia. Quando fui a Ben-Hur, quando fui a Minsk, comentei com a Ucrânia, conectei com Kiev, mas você sugere rota por terra para unir melhor os países. Depende, tá? Depende do teu tempo de viagem e tudo mais. Se puder voar, é mais prático, sempre evidente. Se, por exemplo, se vai da Ucrânia para a Polônia, de Kiev, capital, para Varsóvia, é 1 horinha de voo, né? Se for fazer isso terrestre, tem fronteira e tudo mais e tal. Então é uma opção que existe sim voar também, tá? Sem problemas nenhum. Existem sim muitos voos entre esses países, inclusive de Lviv para Cracóvia, existe voo também, né? Companhias menores. Tem hoje muitas. Hoje nós estamos com tudo, claro, tudo mais complicado. Nem sei te dizer exatamente quem está voltando à operação, porque é muito dinâmico. Agora lançaram uma companhia nova na Ucrânia, maravilhosa também, que está com voos excelentes dentro da Ucrânia, inclusive para outros países da Europa, Barcelona, Madrid, essas coisas todas, né? Saberia dizer se existem passes para transporte público para quem fica em média de 5 dias e que seja econômica? Sim, tá? Mas o transporte público é muito barato, então não vejo, você vai gastar um cupomzinho para pegar um metrô, você vai pagar 30 centavos, 20, 40 centavos de reais, coisa parecida, mas tem sim alguns passes e sim é interessante. Evidente que a gente sempre, nós, por exemplo, quando a gente faz os tours para passageiro e tudo mais, né, a gente procura colocar já as coisas organizadas, mas sim, as pessoas querem pegar o metrô, não vejo necessidade nem de colocar, vai ficar 3 dias, paga lá o passe, compra lá na hora o seu metrô, ou mesmo o ônibus, e tem os ônibusinhos em cima, né, enfim, os ônibus estão em cima, claro, desculpe, mas é tranquilo, então não tem problema. Aí as questões da Ucrânia aí, o Petrarca Laura, Sofiski, Catedral de Santa Sofia, Fortaleza de Kotin, Kortitsia. O Kortitsia tem até uma imagem bacana minha lá em Kortitsia, muito interessante. Então tem muita coisa, a Ucrânia tem realmente muito. Agora, é evidente que essas coisas têm que ser organizadas, dá para ir de carro, dá, mas quanto mais você estiver com as coisas organizadas, principalmente vocês que vão vender isso para os clientes de vocês, né? Quanto mais estiver organizado, é mais fácil, até pela questão de perda de tempo, vai ver, chega o castelo lá não está aberto, ou você tem alguma atividade, algum show, essas coisas assim, quanto mais estiver organizado, né, é interessante. Aí, questão de conjugados, mais viável em termos de custo, benefício e geografia, Polônia, né, a Ucrânia com Polônia é muito fácil de conjugar, né, tem, por exemplo, aí vocês sabem que vocês têm lá embaixo Cracóvia, que é uma cidade belíssima, né, que vocês têm Wadowice, que é a cidade do João Paulo II, né, famoso nosso Papa, ex-Papa João Paulo II, né, você tem a parte dos campos de concentração, né, vocês têm toda a parte enfim, de outras cidades, tem parte de montanhas também,
Então, a Polônia sempre é o país que conjuga muito bem. Moldávia também a gente conjuga com alguma coisa, né? Moldávia é um país um pouquinho mais atrasado, mas a própria Romênia, a gente vai, por exemplo, eu sempre vou de Kyiv a Bucareste ou Sofia, né? Na Bulgária e tudo mais, né? Então, a gente também tem essa conjugação perfeita e a gente opera ali muito bem. Então, são países que se conjugam muito bem, né? Perguntas. Vamos lá. Acho que se alguém tiver com a mãozinha, eu não estou conseguindo enxergar aqui a mãozinha, porque a minha tela está pequenininha. Mas, enfim, assim, o que eu diria, gente? São países, né, principalmente a Ucrânia, evidente, que é o nosso foco principal, que conjugam muito bem com o leste europeu. E aí, aí alguém vai me fazer uma pergunta, e eu acho que é importante falar, né, a questão da Ucrânia e conjugar com Rússia. Por exemplo, a gente tem amigos, a gente vai muito à Rússia, né? Tem muitos, tem inclusive amigos e familiares na Rússia, tá? São evidente que existe uma relação conturbada um pouquinho agora, né? A Rússia até com os Estados Unidos, a Rússia com, enfim, sempre tem os seus rolos, né? Não vou entrar na questão política porque eu acho que não é questão. Então, se alguém vai fazer Rússia e Ucrânia, por exemplo, é preferível sempre fazer a Rússia primeiro, né? Faz a Rússia, depois voa ou de Moscou ou São Petersburgo via algum ponto para chegar em Kiev, na Ucrânia, e depois faz a Ucrânia, né? Por quê? Porque você visitou a Rússia primeiro, vai lá, tá com os carimbos e tal, a Ucrânia não vai ter problema nenhum de você ter visitado a Rússia e visitar a Ucrânia depois, mesmo no sentido inverso também, Sérgio, mesmo nesse confrontos todos que existem aí de ideológicos entre Ucrânia e Rússia, por exemplo, já fui para a Ucrânia, carimbei na Ucrânia, entrei na Rússia, o pessoal sabe que né, tem todo o meu histórico, inclusive dentro da relação Brasil-Ucrânia, que eu não sou militante político, na realidade, eu sou na parte comercial, na realidade, né? Então não tem problema nenhum, mas nunca tivemos problema com grupos e tudo mais. Então, aí a questão do turismo na Crimeia, tá? Sim, o brasileiro nunca vai ter problema nem na Rússia nem na Ucrânia, né? Porque o brasileiro tem uma relação, não esqueçam que o Brasil tem uma relação de comercial, inclusive com a Rússia muito forte, né? Na área do agro, essas coisas todas, e no turismo também, né? A Rússia tem um respeito absolutamente fantástico com o turista brasileiro. Primeiro que a gente sabe que o brasileiro consome bem, né? Que o brasileiro viaja bastante, o brasileiro compra bem. Então, o brasileiro dentro da Rússia, o passaporte brasileiro dentro da Rússia, não tem absolutamente problema nenhum. Passaporte brasileiro dentro da Ucrânia, muito bem visto. É até emocionante a forma como eles tratam a gente e tudo mais, né? Sabem, como eu falei, que tem uma diáspora muito grande aqui. Crimeia, eu não sei exatamente como está o acesso hoje para brasileiro, né? E na realidade, eu já fui a Crimeia várias vezes, conheço a Crimeia, Sebastopol, Odessa, perdão, Yalta, tem Simferópol, é muito bonito, só que hoje não tem acesso, eu não sei como é que só, talvez via Rússia, é um pouquinho complicado, né? Sempre ali um pontinho de inconfusão, mas tem muita gente que vai à Crimeia, mas o turismo na Crimeia, eu tenho amigos meus na Crimeia, caiu absurdamente, evidente, porque tinha sempre o acesso, era via Ucrânia, né? Muita gente evitando, principalmente o pessoal da Europa Ocidental, que ia muito a Yalta, vocês lembram dos cruzeiros que paravam em Yalta, né? Sempre as grandes operadoras internacionais de cruzeiros paravam em Yalta, a gente operava, inclusive, lá, mas hoje realmente não é um destino que eu recomendaria visitar a Crimeia neste momento. Alguém está colocando aqui que já viu muito russo vindo para o Rio de Janeiro, né? Sim, a gente, inclusive, nós operamos, inclusive, quando teve a Copa do Mundo no Brasil, a gente fez toda a operação para a Rússia aqui no Brasil, da Copa do Mundo, a gente opera bastante para eles também. Evidente que com pandemia tudo deu uma paradinha, né? Muitos grupos, é uma interessante, né? Uma coisa assim, esse pessoal vem muito em função da Amazônia, né? Vem, evidente, Rio de Janeiro, na Amazônia, Rio de Janeiro e também Fernando de Noronha. É muito bacana isso, é bem interessante como esse pessoal vem buscar o Brasil nessa questão. E claro, Foz do Iguaçu, né? Iguaçu também é interessante, muita gente quer ver, né? Então, esses são roteiros, produtinhos que se complementam também para o mercado do leste. A gente traz o pessoal de lá para cá, né? Vem. Mas a nossa especialidade, evidente que a gente faz o receptivo, mas o nosso foco, claro, é a Ucrânia, como Ucrânia Turismo, e é um destino que vale a pena visitar. Pergunta, Sueli tem uma pergunta? Estou tirando a Sueli que tem alguma perguntinha? Fiquem à vontade, por favor. Não, pergunta nenhuma. É um prazer estar com você. Eu sou neta de ucraniano e não conheço ainda, infelizmente, mas está na minha lista de desejos. Você está onde, Sueli? Eu estou em São Paulo, na Consolação. E você tem uma empresa de turismo, hein? Tenho uma agência de viagens. Como é que é o nome dela? Oceanos Turismo.
Bacana, parabéns. Olha, a gente pode compor algumas coisas para você ali, né? Você vai conhecer a Ucrânia, então vamos junto com a gente. Com vai conhecer lá. com certeza. É um destino fantástico. Eu sou suspeito, 100% suspeito de falar isso para vocês, né? Não tem ninguém mais suspeito do que eu para falar sobre a Ucrânia, mas eu digo assim, a gente viaja, né, em razão de outros projetos que a gente tem em operação, nós temos uma coisa chamada plataforma de destinos, então a gente sempre fala em nichos de mercado, né? Então nós temos especialidade, por exemplo, Ucrânia, própria Polônia, né? Eu falei, por exemplo, a gente opera muito África, até vou passar depois para a gente, nós somos especialistas, o meu maior sonho de consumo sempre foi África, conheço razoavelmente bem o continente, alguns países, evidente. Então, a gente opera por plataformas com destinos. E a Ucrânia, sim, é um destino, evidente que tem a minha relação de família e tudo mais, mas é um destino que eu digo assim, para o agente de viagens, que sempre leva o pessoal com a gente e tal, é um destino que surpreende, porque as pessoas não imaginam que elas vão encontrar lá. Né? Quer dizer, com certeza. E elas estão muito focadas, a gente sempre vendeu muito no turismo, ou básico, né? Quer dizer, Portugal, Espanha, França, aquelas coisas todas. E a riqueza que existe do lado do leste europeu é fantástica, né? Muito Então, grande. assim, as pessoas se surpreendem. Então, conte com a gente. Se tiver dúvida, Obrigada, fazer Sérgio. me chame. A gente Muito está à obrigada. disposição. E uma boa retomada aí a todos, se Deus quiser. Se Deus quiser. Isso é uma coisa importante, né? A gente passou uma fase difícil, todos nós. Muito difícil, muito difícil. Mas estamos em pé, e firmes e fortes. E assim, Sueli, uma coisa que a gente tem visto, quem vai se posicionar cada vez mais forte no mercado é quem tiver as coisas diferentes para ofertar no mercado. Você pega um catálogo aí de operadoras, a gente conhece todas e respeitamos todas, é tudo muito igual, né? Então, quando você põe na mesa do teu passageiro, disponibiliza uma coisa nova, opa, essa aqui eu não conheço, tenho interesse em visitar. Então, é surpreendente a reação do mercado, né, quando a gente posiciona coisas diferentes, porque, pô, o pessoal está acostumado a viajar, sei lá, 20 vezes para a França, já conhecer tudo, Itália, enfim, nada contra, adoro esse país, mas quando a gente visita países realmente diferentes, assim, o pessoal fica encantado. Até o Agostinho está colocando ali, por exemplo, a plataforma que a gente tem da Israel Turismo, África do Sul. Depois eu vou passar para vocês também darem uma olhadinha, que a gente tem uma grande, absolutamente não desmerecendo, tenho muitos amigos nas grandes operadoras e tudo, mas a gente procura trabalhar muito próximo do agente, ajudando a posicionar o produto, entendeu? Porque às vezes o pessoal pega essas campanhazinhas que vem e tal, só dispara para o cliente, mas não tem um cuidado com a sua logo, o seu telefoninho, o seu WhatsApp e tal. Então a gente toma um cuidado para fazer isso, para facilitar a relação do cliente com o produto, né? Com a agência e com o seu produto e cliente. Então a gente está à disposição de vocês, né? Para que vocês possam nos buscar aí, tá bom? Obrigado, Sueli. Obrigada. Tânia da Centros, quer falar alguma coisa, Tânia? Você abriu o microfone ali? Não. Deixa eu ver. Bom dia a todos. Desculpa o atraso, mas eu estava atendendo um cliente, uma urgência. Mas estou bem interessada em conhecer a Ucrânia, depois, inclusive, de ter falado contigo. Que bacana, Tânia. Parabéns aí, olha, a gente está... Eu digo assim, né, as oportunidades que estão aparecendo no turismo, agora até fui convidado para dar uma palestra no dia 26, agora sobre a questão de posicionamento de destinos, né? Onde é que as empresas vão se posicionar daqui para frente, né? Onde tem as coisas diferentes, né? Então, porque o normal todo mundo faz, né? Então, quando você coloca alguma coisa de uma forma organizada, evidente, segura e tal, é onde a gente consegue se posicionar. Então, sempre foi um dos grandes segredos do nosso sucesso, quer dizer, a gente sempre foi posicionado em produtos onde ninguém navegava, né? Então, ninguém... Sabe, não é coragem, não tinha interesse, talvez, ou não era o momento e tal. Então, essas coisas, assim, realmente fazem a grande diferença. E as pessoas querem isso, né? Vocês sabem que o turismo é absolutamente dinâmico, né? A gente está vendo uma super concorrência de destinos, quer dizer, países agora abrindo, então vai começar a aparecer produto de tudo que é jeito, maluquice, loucura total. Quando a gente chega com alguma coisa diferente e tal, realmente o cliente, opa, vocês fazem isso também, vocês têm esse produto. É muito bacana. Então, é onde a gente trabalha. Então, aqui a gente procura pequeno, com o pé no chão, organizado. Nós temos uma histórica muito bacana, né? Eu tenho, assim, um trabalho de turismo. Eu vim da aviação, eu fui executivo da TAP no Brasil muitos anos. Também. E a gente sabe como é que essas coisas funcionam, né? O turismo realmente é muito dinâmico e as coisas agora vão vir numa velocidade que, se a gente não estiver preparados, o trem vai passar, vai atropelar. Então, por isso que a gente está fazendo esses webinars, conversando com muitos agentes. Por exemplo, a gente fez um webinar da África, a gente teve aí quase 300 agências com a gente, o pessoal já se preparando com grupos para o ano que vem. Então, focados, um grupinho de 15, de 20 e tal. Então, essas coisas é que vão movimentando e a coisa está ficando maluca, né? Vai ficar, se Deus quiser, vamos ter bons resultados. Mas que bom. Mais alguma perguntinha, gente? O pessoal está aí, eu sei que hoje é dia de
a Gisele, Luíse, também, super curiosidade por destinos que saem do comum, é o que a gente inventa aí. E agora, logo, logo, vamos ter mais novidades aí, alguns destinos que a gente está trabalhando, principalmente aí com o leste, né? A gente vai ter um webinar bacana sobre a Polônia, né? Também outros destinos, por exemplo, a própria África, que a gente tem um trabalho bacana lá com Zâmbia, Botsuana, coisas maravilhosas também. Então, sempre focado em nichos para realmente facilitar um processo de venda, né? Melhores conexões, Rafael, para a Ucrânia, olha, é muito relativo. A gente usa bastante Lufthansa, Air France, a gente usa a própria British com grupos, eu tenho tarifas excelentes com BA para a Ucrânia, alguma coisa via Turquia, às vezes dá pernoite em Istambul, na ida ou na volta, depende da data e tudo mais. Mas as europeias, sim, são muito boas. E olha que interessante, né? Muita gente usa, por exemplo, o hub da Emirates para ir para o leste europeu. Então faz Dubai na ida ou na volta, ou coisa parecida, e vai lá para cima, vai lá para o leste europeu. Então a Emirates também é um parceiro bacana para usar. Então companhia aérea, hoje está tudo difícil, né? Então a gente tem assim, todas elas, mas elas nos atendem muito bem. A gente usa bastante Lufthansa e Air France e BA, são as melhores para a gente de conexão. Mas dá para conjugar com parte aérea, hoje a gente vai negociando aí. Né? Mais perguntinhas, gente? Agostinho, você está aí? Quer falar alguma coisa? Agostinho é meu sócio nos projetos de destino da Câmara. Alguém falou alguma coisa? Por favor. O Agostinho está sem microfone. Não tem problema. Alguém tem uma pergunta, por favor? Sérgio, acho que dá para a gente mostrar um pouquinho a plataforma, o Ucrânia Turismo, para o pessoal ter uma ideia bacana, né, de como funciona. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Deixa eu apresentar o Lucas, que está falando com vocês. O Lucas trabalha já conosco aí há muito tempo, formado em turismo, tem um trabalho muito bonito, principalmente com o leste europeu, né? É nosso parceiro nos projetos da plataforma do Destinos Ucrânia, conhece a Ucrânia melhor do que ninguém, né? Já foi várias vezes para lá, então sabe exatamente como é que o povo brasileiro, o passageiro brasileiro gosta. Fala, Lucas, é com você. Bacana, então, bom dia para todos, né? A gente começou aí o webinar, tivemos todas as informações a respeito do destino, e agora eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente só a carinha aqui da nossa plataforma Ucrânia Turismo, tá? Aqui a gente disponibiliza várias informações sobre o destino, o país ali, tudo isso que a gente falou, inclusive, vocês podem encontrar aqui. Claro que nós vamos disponibilizar depois, né, a gravação do webinar, as informações que a gente passou aqui, mas também tem à disposição para vocês aqui um resuminho de clima, idioma, moeda. Então, sempre que bater alguma dúvida, alguma coisa nesse sentido, vocês podem encontrar várias informações a respeito do país direto na nossa plataforma mesmo. Nessa segunda aba aqui nós temos os nossos roteirinhos, né, com saídas programadas ali, a partir de, com saída com um mínimo de 2 passageiros, né, tem saídas durante todo o ano. Então a gente segmenta para vocês em roteiros econômicos, superior, luxo, e as viagens em grupo para vocês poderem ofertar para os seus passageiros de acordo com a necessidade de cada um. Vou entrar aqui no econômico só para vocês terem uma ideia, então tem 3 dias na capital ucraniana, 3 dias em Odessa, 3 dias em Lviv, Kyiv com Chernobyl, que o Sérgio comentou também, que é um destino que o pessoal tem buscado bastante também na Ucrânia, né? Kyiv cultural, né, que é um roteiro com foco mais cultural, Kyiv religioso, visitando, né, todos os atrativos religiosos da cidade de Kyiv, a capital ucraniana, conjugando Kyiv e Lviv, inclusive com saída de trem, né, de Kyiv para Lviv, então é bem confortável, é tranquilo para fazer. E aí tem um mais geralzão ali de 10 dias, que é da capital aos Montes Cárpatos. Então faz Kyiv, Lviv, faz a região das montanhas ali, e o cliente já consegue ter uma ideia bem bacana do roteiro. Claro que aqui a gente pode também programar essas saídas de acordo com a data específica para o seu passageiro, e fazer cotações específicas, isso tudo a gente pode trabalhar. Vou apresentar aqui para vocês rapidinho também nossos roteiros em grupo, que nós estamos também disponibilizando para os agentes de viagem ofertarem para os seus clientes. Então, nós teremos uma saída em agosto de 2022, que é um roteiro que nós fazemos anualmente. Evidente que com a pandemia nós tivemos de mudar um pouco a programação, e nesse ano nós não fizemos o grupo, mas no ano que vem celebraremos lá os 130 anos da imigração ucraniana na Ucrânia, então teremos um grupo bem bacana, esperamos aí em média uns 80 passageiros, a gente faz toda uma logística ali, então também está disponível aqui na nossa plataforma para vocês darem uma olhadinha depois nesse roteiro, que é bem especial, tem um panorama geral ali da Ucrânia, visita Kyiv, Lviv, inclusive... Tem um PowerPoint aí, né, Lucas? Tem um PowerPoint ali, né? Tem, aqui na verdade está a nossa apresentação aqui no Eto, que é uma plataforma que a gente utiliza,
mas a gente também pode disponibilizar o PowerPoint para quem tiver interesse. A gente tem nos dois formatos a apresentação. Aqui tem o dia a dia do nosso roteiro, deixa eu só colocar para vocês terem uma visão geral, que essa é uma saída bem especial para o ano que vem. E assim, só, Lucas, me permite só uma consideração importante. Claro. O pessoal fala, mas vamos em 80 passageiros, a gente, como eu falei, 200, a gente leva, às vezes, para uma saída dessa, 200 passageiros. Eu falo, pô, mas é loucura. É o momento onde as coisas estão organizadas lá e são festivas, então o pessoal, é uma festa muito bacana. Então, na realidade, evidente, cada ônibus com o seu guia, cada ônibus é um grupo, né? Mas nos momentos, nós nunca nos encontramos a não ser nos momentos festivos, então você não vai ver os grupos se encontrando, se batendo, isso não existe, né? Então, isso é muito legal, porque as pessoas estão nos momentos de festa, então, imagina, o melhor grupo de danças, o melhor banda, melhor não sei o quê, a gente está com a galera reunida lá. Lucas, eu não estou te ouvindo. Está ouvindo agora? Sim, agora sim. Ótimo. Então, além dos nossos roteiros, a parte de informações aqui que nós disponibilizamos no nosso site, nós também temos aqui a parte da área do agente dentro da nossa galeria, onde vocês terão acesso aqui a lâminas, stories, posts, revistas, a nossa revista com todos os roteiros. Então, clicando em cada uma dessas abas aqui, vocês têm os materiais já com os valores e tudo mais para poder também divulgar nas redes sociais de vocês. E como o Agostinho e o Sérgio comentaram ali, também a gente consegue, né, auxiliá-los aí na promoção. Vamos supor que vocês têm um grupinho específico, alguma coisa nesse sentido, a gente prepara todo o materialzinho com a logo da agência, com os contatos de vocês, tudo isso é possível. Mas também já está disponível aqui na nossa área do agente, todo esse materialzinho para vocês poderem utilizar nas redes sociais de vocês e também anunciar as viagens ali. Então tem todas as informações aqui, tudo completinho, para cada mídia que vocês forem disponibilizar. A revista dos roteiros também está disponível aqui, deixa eu só carregar, então vocês têm acesso a todas as viagens que estão listadas aqui, todas as saídas. Vocês estão vendo a tela da revista aí, Sérgio? Sim. Ótimo, está só carregando aqui. Então, dentro da revista aqui, a gente disponibiliza, inclusive, algumas informações sobre hotelaria, algumas questões mais focadas no destino Ucrânia aqui, até tem uma apresentação bem bacana, bem colorida, que chama bastante a atenção do seu cliente ali. Então, a gente deixa todas as saídas aqui para vocês também poderem utilizar esse material. Fica mais fácil na venda. E assim, Lucas, uma coisa importante, né? Isso, por exemplo, a Yolanda está fazendo alguma coisa aqui, por exemplo, que precisa colocar a marca dela. Ela vai colocar a marca dela, a gente coloca, ela passa isso para o cliente dela, é muito bacana, tá? Inclusive, a Yolanda está pedindo agora, de altura, a questão do roteiro dos 130 anos. Por que 130 anos? Nós estamos comemorando neste ano agora 130 anos da imigração ucraniana no Brasil. E é muito bacana porque acontece com a mesma coisa, essa imigração que veio para o Brasil foi a mesma nós tivemos no mesmo momento o pessoal que foi da Ucrânia para o Canadá, em busca de uma nova vida, aquilo que a gente já sabe da história. Então nós vamos comemorar no ano que vem, nessas festividades, que ia ser esse ano, mas nós, claro, postergamos para o ano que vem. Vai ter muita festividade na Ucrânia, inclusive com grupos do Canadá. Nós estamos com 16 grupos do Canadá, juntos para o ano que vem, inclusive nesse período, porque tem muita festa na cidade, é muito bacana. Então, desculpe, Lucas, perdão. Imagina, aqui tem até um vídeo, Sérgio, bem bacana da Vitória, nossa guia. Eu vou colocar para o pessoal ter uma ideia de como é o português, como é o nosso atendimento lá, que é sempre muito próximo, muito receptivo, e assim eles já ficam conhecendo a Vitória também. A Vitória é uma das nossas guias, ela é tradutora. Não sei se vai conseguir rodar, será que vai? Fica pesado, Lucas. Não vai passar, Lucas. Não está passando? É muito pesado o arquivo. Mas ele está no site ali, né? Está no site também, depois eu disponibilizo para o pessoal conhecer a Vitória e a nossa guia. E aí também aqui no final a gente tem a parte do nosso blog. Então a gente sempre tem postado aqui informações a respeito da Ucrânia, sempre tem alguma curiosidade, alguma coisa, enfim, para conhecer das cidades, das principais características do país. Então bem bacana também dá para ir acompanhando aqui as novidades pelo blog na Ucrânia Turismo. Eu acho que na parte da plataforma é isso, até se alguém tiver alguma dúvida, a gente está à disposição aí para conversar a respeito. Muito bem, Lucas. Muito obrigado. O Lucas está sempre disponível, né? O Lucas, como eu falei, o Agostinho está ali também. Dá um oizinho aí, Agostinho. Estão me ouvindo já agora? Agora sim.
Tudo bem? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com todos vocês. E a gente fica realmente à disposição. Eu acho que essa venda por especialidade, a gente ter um relacionamento mais estreito com os passageiros, a gente consegue fazer bons produtos, né, Sérgio, para a Ucrânia. E a gente espera por vocês. O que vocês precisarem da gente, fiquem à vontade. Obrigado, Agostinho. Agostinho é expert em comunicação, então às vezes a agência, enfim, a Yolanda lá quer fazer uma comunicação bacana para convidar o pessoal para ir para a Ucrânia e tal. Conta com a gente, Agostinho Agostinho foi um designer de Disney há muitos anos, exclusivo no Brasil, Latam e tudo mais. Com o Agostinho, ele que prepara toda essa parte de comunicação em alguns países, inclusive governos de países, que Agostinho que faz isso no Brasil, inclusive, claro, conosco juntamente com a Ucrânia. Então, estamos à disposição, gente. A gente queria agradecer muito a participação de vocês, né? É um momento que foi ruim para todo mundo, mas vai ser muito bom. Quanto mais organizados a gente tiver, melhor os nossos clientes realmente vão poder receber o nosso material, receber o material através de vocês e tudo mais, e fazer uma venda realmente consultiva, aquilo que a gente sempre fala, né? Com a especialização. E, Yolanda, a gente vai colocar ali depois os contatos, vai mandar para vocês todos os contatos direitinho, o Lucas vai passar essa apresentação, tá? E a gente só agradece, né, a atenção de vocês, sei que não é fácil sair um pouquinho do trabalho aí, mas para escutar o pessoal falando aí, a gente falando, mas enfim, e só agradecer, né, que Deus nos proteja, nos abençoe, que nos traga aí bons resultados aí no futuro breve, que essa pandemia aí passe, que fique para a história aí, que a gente aprenda com isso também, que a gente tem que estar com as coisinhas organizadas e tudo mais, e é um crescimento, né? Então, muito obrigado a todos, obrigado aí, Lucas, equipe nossa, Carlos, Solange, Agostinho, Flávio, a Evelyn, todo o nosso pessoal que está aí trabalhando junto com a gente também, né, as agências de viagens que participaram com a gente, né, e a gente espera que um dia vocês estejam com a gente lá na Ucrânia. A gente não promete nada de fazer um fan tour, mas a gente vai ter, né, já fizemos, sim. Né, eventualmente algum de vocês estará com a gente lá, evidente tudo isso aí na questão de tempo, esperar um pouquinho essa abertura que está começando, felizmente, né? Mas é um destino assim que absolutamente surpreende e que vocês podem ter certeza que o cliente de vocês vai ser muito bem tratado, vai se surpreender, vai gostar, né, vai apreciar a cultura e vai ter assim uma impressão muito positiva. Então, obrigado, conte com a gente, uma boa semana aí, continuidade de semana a todos. E estamos juntos aí, tá bom? E a gente vai passar as gravações para vocês, esse webinário para todo mundo.